Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo anterior a gente falou ali de concorrência dentro do Elixir, né? E vimos ali por que é um dos pilares ali a concorrência, né? Exatamente porque ele trabalha com processos e são processos leves, ou seja, eu posso ter muitos milhares de processos ali rodando e não vai ter um problema sério dentro do nosso Elixir. Na realidade ele é feito para isso, tá? Ele é feito para suportar muitos processos, né? E esse processo, né, esse esquema, essa forma de trabalhar, né, ela vem do OTP, né? O OTP, que é o Open Telecom Platform, que é exatamente todo o core ali para se trabalhar com esse tipo de comunicação, né? Interessante que em um dos livros, na verdade o livro do Joe Armstrong, ele cita esse cenário como entidades reais, né? Eu olho pela janela e vejo um universo ali, um mundo ali à minha disposição, né? Eu vejo pessoas, vejo o cachorro, então tudo isso como entidades, né, que dentro de si elas carregam o próprio motivo de existência, por assim dizer, né? Se a gente for olhar para um processo, ele dentro de si, ele tem ali um motivo de existência, ele tem um core, ele tem tudo, né? Se a gente for olhar para o nosso contexto atual, né, a gente tem e trabalhamos com microserviços. Talvez você não conheça esse termo ainda, mas tudo bem, não tem problema você não conhecer esse termo, mas saiba que microserviços já está se tornando algo muito popular, muito comum. E no Elixir a gente vai entender um pouco, não sobre microserviços, tá? Mas entender como que essa entidade ela realmente é algo independente e dependente ao mesmo tempo, como um universo, como um mundo onde tem pessoas, cachorros, animais, né? Como uma entidade ali que se responde por si mesmo, tá? Então, olhando agora para um ambiente um pouco mais tecnológico, então cada celular ele é individual e ele se comunica e ele tem as suas especificidades. Por isso que a Ericsson ela foi muito feliz, né, ao desenvolver essa tecnologia, porque propiciou lá aquela comunicação entre aparelhos, entre celulares, isso já na década de 90, né? Então o Erlang, né, na época ele só se tornou open source em 98, né? Então até lá ela é uma tecnologia privada, né, voltada realmente para essa construção aí de arquiteturas telefônicas de comunicação e tal. Então nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é OTP, né? Assim, como a gente vai construir OTP e a gente visualizando e vislumbrando o agente, né, que a gente estudou no vídeo anterior, como uma abstração do OTP, ou seja, uma roupagem que simplifica algumas ações voltadas para um propósito, né? Isso é uma abstração. Eu criei uma roupagem em cima do OTP com o propósito de gerar estado, né? Apenas isso. Então o agente ele gera estado, mas o OTP ele faz muito mais do que isso. Certo? Então vamos entender e vamos fazer um pequeno exemplo aqui em OTP e demonstrar algumas funcionalidades básicas, né, de OTP. Tá bom? Então eu criei já o meu projeto aqui para ganhar tempo e aí eu deixei o módulo 24, Elixir 24 limpo. Para a gente trabalhar com OTP, né, a gente vai trabalhar com GenServer. GenServer é um comportamento, né? Se a gente for entender a palavra, né, generic server, né, um serviço genérico ali, né, um serviço que roda através de um processo, tá? Então ele é um conjunto de funções que a gente vai incorporar no Elixir 24 que vai trazer algumas obrigatoriedades. Quando a gente faz isso aqui, use GenServer, a gente está dizendo que esse módulo como um todo ele vai ser uma entidade, vai ser um processo vivo dentro do nosso Elixir e por isso ele vai ter algumas especificidades, tá? Então a gente vai conseguir chamar ele assincronamente, sincronamente, vai conseguir gerenciar os estados, etc. Então tudo isso a gente vai ser possível fazer porque ele agora é um GenServer. Como GenServer, ele tem algumas especificidades. E uma das primeiras especificidades é que a gente tem que iniciar, né? A gente vai iniciar esse serviço, a gente vai iniciar este processo, tá? E como é que a gente faz isso? Definindo aqui o módulo Start Link, que é o módulo padrão de configuração de inicialização para um GenServer, certo? Então o Start Link ele vai ter aqui um estado que vou deixar como default ali uma lista, certo, vazia, né? E aí ele tem que chamar ali o start link,
tá? Isso aqui a gente já viu, né? Essa aqui é uma forma de chamar o próprio módulo, né? Eu poderia colocar Elixir24 aqui, poderia, mas aqui eu já faço referência ao próprio módulo que eu estou inserido, tá? Então, essa é um átomo que significa isso aí, tá? Fazendo referência ao próprio módulo. Aqui eu defino o estado, né? Eu vou usar o mesmo estado e pronto. E aqui eu vou definir uma função init. Isso aqui são funções padrão, certo? Chamado pelo GenServer. Então faz parte da definição padrão ali do GenServer, tá? E o init, que é o state, e ele vai devolver aqui um OK state. Tudo bem. Então isso aqui é o suficiente para criar um GenServer. Só que ele não vai fazer nada, né? Só vai ter um estado, mas a gente não vai conseguir manipular. Eu vou iniciar ele aqui para a gente ver na prática, tá? Elixir24 start link, é assim que inicia um GenServer, tá? E aqui eu coloco o estado. O estado eu vou colocar 1, 2, 3. Vou colocar uma lista como estado e pronto. Ele iniciou, ele está sob esse PID 162, certo? Então iniciou. Só que Elixir24 aqui, o que ele tem? Nada demais. Funções, nada demais, certo? Mas ele está lá, só não faz nada, né? É como se fosse um serviço incomunicável. Eu não consigo fazer nada com ele. Por isso a gente vai começar agora a robustecê-lo, certo? Vamos criar funções para ele, tá? E existe dois tipos de função, certo? Uma função síncrona, ou seja, eu chamo essa função e obtenho um resultado. E a função assíncrona eu chamo, mas eu não obtenho o resultado. Eu obtenho um OK de que a minha função foi chamada. Ele executa algo, mas ela não devolve resultado, né? Essas duas funções elas são úteis e a gente vai mostrar aqui na prática como a gente vai trabalhar com elas aqui. Então a primeira coisa, lembrando, essas funções elas são a interface de interação entre o universo, né? O que está no contexto, né? Aqui no meu IEX, imagine o IEX como um universo e aí eu inicializo o Elixir24 como uma entidade viva aqui dentro. Agora eu tenho um PID rodando e ele está vivo dentro do meu IEX. Só que como é que eu faço uma comunicação? Como é que eu interajo com essa entidade? Eu não tenho nenhuma porta para interagir com essa entidade. Eu não tenho como interagir. Não tenho funções de interação e é o que a gente vai fazer com essas funções síncronas e assíncronas. Então vamos primeiro criar uma funções síncronas para a gente entender como é que funciona aqui dentro. Então, por a gente dizer que esse Elixir24 é um GenServer, a gente tem dois tipos de funções. A primeira função é a função síncrona, que ela é feita da seguinte forma: handle call. Isso aqui é a definição padrão de uma função síncrona. Uma função síncrona ela tem um átomo, que é um nome, uma identificação do que a função vai fazer, tá? Então eu vou dizer aqui que ela vai retirar, né? Estou pensando numa lista, tá? Então ela vai retirar, tem um Rzinho no final, certo? Ela vai retirar e quem é que vai chamar é esse from, né? Não importa quem que chama, só me importa a ação, né? Ela vai retirar o que da onde, né? Ela vai retirar o meu estado, né? Então eu vou colocar aqui em cima só para a gente entender, né? Aqui eu tenho um átomo só para entender os argumentos. Aqui eu tenho um from e aqui eu tenho um estado. Então, um átomo eu defino, né? É o meu nome, é como se fosse o nome da função, então o nome da ação, né? O from é quem está chamando essa função e o estado é o estado que eu tenho nessa entidade. Nesse momento, no momento que eu inicializo, ela é 1, 2, 3. Isso aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Então, se é uma lista, eu vou pensar como uma lista, tá? Aqui eu vou botar um value e aqui eu vou botar o estado restante. E o que eu vou fazer? Eu vou devolver, é uma função síncrona, vou devolver uma resposta, né? Então, ele devolve uma resposta, um reply. O que ele vai devolver? Vai devolver o valor, né? A informação que eu necessito, que eu pedi, né? Vai devolver a informação que eu pedi, que eu quero retirar um elemento, no caso o primeiro elemento da lista, a cabeça da lista, né? E vou devolver o estado atualizado. Então lembra desse formatinho aqui. Um átomo para identificar o que eu estou fazendo, né? Eu estou devolvendo, eu estou devolvendo uma resposta e eu devolvendo o que? Um value.
e esse estado aqui ele vai permanecer dentro do GenServer. Então, o GenServer ele vai gerenciar esse estado para mim, né? E toda vez que eu chamo essa função, ele vai gerenciar o estado. Então, é um estado que vai continuar sendo alimentado por ele mesmo até o momento que ele morre, tá? Então, entendido isso, vamos criar uma nova função aqui, def handle call, chamar de itens, tá? E aí ele vai me devolver os itens. Eu tenho o mesmo padrão ali, state e do. O que vai acontecer? Eu quero que ele retorne, né? Porque isso aqui é uma função síncrona, vai me retornar o estado. E o estado imutável, né? O estado sem mudar o estado vai permanecer no meu ciclo ali, né? Eu vou tirar isso aqui daqui, foi só para demonstrar, né? Não tem problema de eu deixar aqui, tá? Essa definição de cabeçalho não tem nenhum tipo de problema. Estou definindo o cabeçalho e o cabeçalho não muda, não tem problema. Então, por não ter problema, eu vou deixar, tá? Mas, beleza, fizemos duas funções, a de retirar e a de visualizar os itens. A questão é, quando chega no zero, né, quando chega na lista vazia, vai dar pau, né? Então, vamos pensar nisso também e fazer uma função handle call quando chegar uma lista vazia, né? Vai ter um momento que vai chegar na lista vazia e aí vai acontecer, se não tivermos criado essa cláusula de exceção aqui, ia dar um erro, tá bom? E aí a gente bota new aqui, que ele não retirou nada e devolveu o estado vazio, tá? Aqui, né, uma forma contraída de escrever a função, tá? Isso aqui a gente já viu, né? Não tem nenhum mistério. E eu vou criar, isso aqui é a função, a interface com minha entidade. Agora eu vou criar as funções públicas, as funções que vão facilitar o meu processo de chamada, tá? Então eu vou até botar um comentário aqui, ó, funções públicas, né? Por que eu estou fazendo isso? Mas antes de criar as funções públicas, eu quero mostrar para vocês que isso aqui já está funcionando. Já criei a minha interface, né, minha interação com essa entidade, eu já posso usar ela de fato. Vamos recompilar. Vamos salvar primeiro, né? Senão, vamos recompilar. Ok. Vamos. Já foi inicializada essa entidade, né? Vamos verificar aqui quais são as funções que tem dentro dessa entidade agora. Elixir 24. Ok, não aparece aqui, né? São funções internas. Vamos chamar essas funções que acabamos de definir, tá? E como é que a gente chama? Utilizando o módulo GenServer. Eu apertei em algum botão. Pronto. O módulo GenServer call. E aí eu coloco o PID, né? Eu tenho um PID aqui, vamos ver. Tem um PID? Não tem um PID, né? Eu não defini esse PID aqui, né? Vamos definir o PID. Vou fazer o seguinte, eu vou limpar esse X aqui, iniciar do zero, tá bom? E aí a gente evita qualquer surpresinha ali que possa acontecer. Agora a gente vai dar um OK, né? Um padrão OK PID igual elixir 24 e start link. E eu vou botar o meu estado que é 1, 2, 3. Deu OK? Então agora eu tenho um PID e agora eu posso usar o GenServer call PID, a referência e a função que eu quero chamar. Eu quero chamar a função itens. Quero ver quantos itens tem dentro do meu GenServer, né? Da minha entidade 24. Ah, tem 1, 2, 3. Agora eu quero retirar o primeiro item. Retirar. Eu retirei o primeiro item. Ele devolveu o primeiro item. Foi isso que a gente definiu aqui. Ó. Ele vai devolver o primeiro item e vai enviar, ou seja, vai continuar com um novo estado, né? Então vamos ver o que aconteceu no itens 2, 3. Tá vendo? Então eu posso retirar, exibir, retirar, exibir. E retirar de novo. Aí caiu na nossa exceção. E deu new aqui e o estado está vazio, tá? Então, legal, né? Só que ficou muito bonito de chamar essa entidade não, né? Tá muito esquisito, né? E por isso a gente vai criar essas funções públicas
Queria mostrar para vocês como é que é feito sem elas, né? Agora vamos criar essas funções públicas. A função pública que a gente vai criar aqui todas essas funções aqui, ó, são públicas. Você viu, né? Elas não aparecem, são públicas entre aspas, né? Elas fazem parte do GenServer, certo? Fazem parte do GenServer. Estão definidas como públicas, mas fazem parte do GenServer e não aparecem lá na definição de função, porque se a gente for ver aqui elixir24, dá um tab aqui, não vai aparecer aqui porque faz parte do GenServer. Então vamos criar funções públicas aqui de mostrar. Preciso disso, né? E aí, preciso por causa do PID, né? Preciso do PID e GenServer call PID e itens. E vamos criar a função aqui retirar PID GenServer call PID retirar. Beleza? Funções públicas para chamar ali as minhas funções internas, tá? Vou recompilar aqui e vamos ver o que temos aqui de função pública. Olha, mostrar e retirar. Eu tenho o meu PID ainda, o meu processo não morreu, né? O meu GenServer está ativo, rodando, feito doido lá, tá ativo. Então é uma entidade viva, ele está ativo, ele não vai morrer. Se ele morrer, né, morreu, né? Aí a gente vai ter que aprender a manter ele vivo. Daí a gente vai vir na próxima aula que vai falar de supervisores. Se ele morrer, morreu e depois a gente reinicia ele. Mas ele está vivo, é uma entidade. E vamos então aqui, elixir24 e pedir para mostrar. A gente sabe o PID, né? PID. Tem nada, retirei tudo, né? Então, e agora, né? Retirei tudo, não tem nada. Bom, beleza. Retirei tudo, não tem nada. Vamos criar uma função aqui para adicionar, né? Mas está funcionando. Não tem nada e não tem nada para retirar também. Só... Pronto. Vamos criar uma função para adicionar informação, então. A gente podia criar uma função para adicionar informação e fosse síncrona. Pode. Mas é muito mais conveniente criar uma função assíncrona para isso, certo? E porque a gente não precisa do resultado, a gente só precisa saber que a informação está indo, né? Não precisa saber mais informações sobre isso. A gente quer enviar informação, a gente quer mandar informação para lá para dentro. A gente só quer isso, só quer mandar, só quer uma entradinha para mandar informação. Então a gente vai fazer isso de maneira assíncrona, e assíncrona é esse outro tipo de função aqui, que é o cast, handlecast. Nesse handlecast a gente vai colocar aqui como adicionar. Adicionar. Agora tá certo. Adicionar e detalhe, tá? Ele tem uma tupla aqui e valor. Vou ter aqui value, né? Retirar value. Vou botar value. Só deixar nosso padrão aqui estabelecido para esse projeto é o seguinte: os átomos estão em português e o resto ali fica em inglês, tá? Só para a gente definir um padrão e trabalhar em cima dele, não fugir muito, né? Então a gente tem ali uma tupla, né, que tem o meu átomo e tenho alguma coisa, algum valor. Isso é claro, esse item aqui, isso aqui é personalizado por mim. É uma tupla, né? O primeiro elemento é uma tupla que vai ter um átomo e vai ter um valor, porque ele vai fazer um pattern matching aqui, ele vai fazer uma checagem de padrão, né? E aí se cair nesse padrão, ele entra nessa função e trabalha de acordo com o bloco de código que eu vou colocar aqui dentro, certo? Então, aqui não vai ter resposta, né? Não vai ter resposta e ele vai fazer o que? Vai adicionar ao meu estado o valor, o value, tá? Então é isso que ele vai fazer. Então se eu coloco um valor aqui, né, pensando que é um número, ele vai adicionar aqui na minha lista um número, tá? Então adicionar no final da lista um número. Vamos ver isso funcionando, mas antes vamos definir aqui uma função pública para ele, tá? Adicionar e PID e valor, value, né? Fugiu do nosso padrão que a gente definiu, né?
E aí a gente chama dessa maneira aqui, ó, GenServer cast. A gente vai colocar o PID e a gente vai colocar adicionar a tupla, né? Vamos botar a tupla aqui, adicionar value. Tudo bem, nossa função pública está aqui, vamos recompilar. Ele vai atualizar nossa entidade está viva, está se atualizando, porque tem um hot reload, tem um hot swapping, né? Que ele faz essa mudança ali de nova versão automaticamente. Então, vocês estão vendo esses conceitos interessantes do Erlang dentro do Elixir e a gente não percebe, é de maneira muito dinâmica, né? Então, o meu módulo está atualizado e continua vivo, né? Se eu rodar o Elixir mostrar aqui, ele vai mostrar que está vivo, né? Vai devolver uma informação. Só que agora eu não quero mais mostrar, eu quero adicionar. E eu vou adicionar o que? Número 10. Ok. Não devolveu nada para mim, a não ser uma informação de que a função deu certo. Vamos ver no mostrar. Lembra daquela história da lista, né? Se for um 10, vai mostrar um /n, mas isso aqui é um número, tá? Vamos botar um outro aqui só para sair dessa exibição. Vou botar um. Mostrar um, não existe, né? Adicionar um, pronto. Vamos mostrar, tira isso aqui. Pronto, agora sim, ficou melhor. Tá, então é um 10 e um, né? Isso aqui, eu falei num vídeo, eu vou deixar no card, tá? Se você estiver vendo esse vídeo e tem dúvida por que apareceu um /n aqui, tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? Que é charlist, né? Que é realmente lista de caracteres. E aí a gente aborda bastante sobre isso e aí dá para você tirar a sua dúvida, né? Mas eu botei um aqui exatamente para você entender que é uma lista normal, tá? Então eu adicionei, né? Eu recompilei, minha entidade permaneceu viva, eu adicionei um elemento lá e eu mostrei e eu vou remover ali, retirar um elemento, o primeiro elemento que é o 10, vou mostrar de novo um. Então minha entidade continua viva, está perfeito. Minha função assíncrona está funcionando perfeitamente, as minhas funções internas e a entidade continua viva. Não é à toa que o Joey Armstrong ele comparou ali realmente com o universo, né? Com o cenário atual, que ele olhava através da janela e via pessoas caminhando, via cachorro, via bicicleta, via várias coisas, né? Então, realmente é uma entidade ali que está viva dentro do Elixir, né? E aí, só aqui a cereja do bolo, que é o seguinte. Perceba que eu estou tendo que mandar PID o tempo todo, né? Isso aqui, ele deixa de ser prático, né? Ele acaba prejudicando a praticidade, né, do meu código. E a gente pode resolver esse problema, e é muito simples, né? A gente coloca simplesmente um name aqui. O name no GenServer Start Link e o name quem é o próprio módulo. Eu falei um pouco no vídeo anterior lá no agente, né, que a gente define o name e aí o name é o agente que eu defini naquele módulo, naquela função lá naquele módulo. E aí eu pode chamar ali com o próprio agente, né? Então aqui é a mesma coisa. Então uma vez que eu defini o name como módulo, então o PID ele está referenciado ao próprio nome do módulo, a própria entidade vivente. Então eu não preciso mais aqui embaixo chamar o PID, porque eu já sei quem é o PID. O PID é o nome do meu módulo. O PID vai ser o nome do meu módulo. Mas entendam que PID é um número aleatório, depende da quantidade de processo que tem naquele momento que ele cria um novo processo sequencial, né? Mas aí como já associei qualquer PID que venha a ser criado, vai ser referência do meu nome do módulo, que é esse Elixir 24, então eu não preciso mais disso. E aí fica muito mais simples a minha função, né? As minhas funções, né? Porque eu não preciso mais fazer referência ao PID. Eu já tenho o PID com referência interna aqui, tá? E aí está fazendo muito mais sentido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar, porque se eu atualizar aqui, eu não vou... entenderam, né? Se eu atualizar aqui, vai estar tudo sujo aí. Eu prefiro começar um IX do zero. Ok, vou dar um clear e vou inicializar ali então meu módulo. Não preciso mais salvar o PID, não preciso mais me preocupar com isso. Start link. Vou fazer isso, tá? 1, 2, 3, 4. Muito bem. E agora eu posso simplesmente Elixir 24 e chamar a função mostrar sem nenhum argumento.
ele vai me devolver as informações que estão nessa entidade viva, né? E eu posso retirar sem nenhum argumento e ele vai funcionar perfeitamente bem. Eu vou adicionar aqui de novo 5. E agora ficou muito mais simples de fazer o nosso GenServer. Isso aqui é o GenServer, né? Essa simplicidade de escrever essa entidade e poder realmente ter ali um pequeno serviço, né? Um pequeno processo que gerencia um estado e a gente consegue trabalhar assim, certo? De uma maneira simples, de uma maneira acessível e fácil. E é isso, né? O vídeo de hoje foi falando sobre GenServer, né? Espero que tenha sido claro, tenha ficado claro. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode colocar nos comentários, eu vou estar respondendo, né? Sempre que possível, assim, na medida do possível, vou estar respondendo o mais rápido possível ali para vocês, né? Se você tiver gostado desse vídeo, curta, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, porque a gente está publicando vídeos direto, né? A gente está tentando fazer essa movimentação aí sobre o Elixir, né? Quando acabar esse conteúdo didático que a gente está trazendo aqui, a gente vai colocar exemplos práticos, a gente vai colocar pequenos projetos, a gente vai trazer novas informações ali. A gente nunca vai parar de aprender sobre essa tecnologia e outras tecnologias novas que estão surgindo aí, que realmente prometem muito, né? Se você tiver gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar também com aqueles que estão aprendendo o Elixir, e até o próximo.